Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Uma segunda-feira gostosa, boa, né? Principalmente depois de uma vitória dentro do estádio Beira-Rio, 2-0 diante do Sport, Campeonato Brasileiro, subimos um pouquinho na tabela, mas a gente dá uma secadinha ainda agora à noite, né? Jogo do Vitória e Santos, lá na Vila Famosa, na Vila Belmiro, em que se o Vitória não vence, se ele pode empatar ou perder, né? Pode ser 7 ou 5 pontos de diferença para o 17º colocado. E aí a gente continua, né? Na nossa luta para manutenção, né, na Série A em 2026, tá? Eu acho que não cai mais, principalmente aí a partir dos resultados dos adversários, tá? Mas vamos lá, vamos continuar o foco, porque precisamos fazer os 45 pontos, aqueles bons e velhos, tá? Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve no canal também, porque tem muita coisa pra gente falar nesse conteúdo aqui, principalmente de base, do menino Raikkonen e as palavras do técnico Ramon Dias, que deixaram todos animados a respeito da promessa de 16 anos, mais ainda desfalques, né, que o Inter pode ter para essa partida de quarta-feira contra o Bahia. Alano Rodrigues saiu puxando aí o posterior da coxa, Thiago Maia ainda vai ser reavaliado, o Alan Patrick não treinou, enfim, tem muita coisa pra gente falar nesse conteúdo aqui, tá? Lembrando que a KTO é minha parceira, tu sabe, kto.bet.br, onde a diversão acontece. Vai lá, te registra para dar uma brincada a partir do link que tá aqui no comentário fixado e aproveita tudo que a plataforma tem para te oferecer. Ó, é um ambiente para maiores de 18 anos. Então tu tem que lembrar de brincar com moderação e responsabilidade, tá? Teve uma palavra do técnico Ramon Dias na coletiva de ontem que deixou muito animado o Raikkonen, os representantes e toda a galera que gira ao redor da promessa da base, né, de 16 anos. Já tinha feito um gol contra o Maracanã pela Copa do Brasil, mas aí o juiz vai lá e anula por posição de impedimento. Mas ontem foi bem, né? Entrou no segundo tempo com desenvoltura, quase fez um gol, né? Numa jogada individual, claro, um passe, né, em profundidade, mas ganhou do zagueiro adversário, chutou alto e quase marcou um golaço. Mas olha só, tem uma questão importante sobre o Raikkonen. Ele está emprestado para o Internacional, o Inter precisa comprá-lo. Ele está no time goiano, ele é do Goiás, tá? Desde os 13 anos de idade. E aí ele foi emprestado para o Internacional, ele tem um contrato lá até 2027, então ele foi emprestado para o Inter para jogar copinha e tal, foi bem no Sub-17, e aí ele disputou 8 partidas da Copa do Brasil, e também Campeonato Gaúcho. Ele fez, desde fevereiro, 5 gols e 1 assistência nesses jogos aí que atuou pelas categorias inferiores. Foi chamado pelo Roger para compor o grupo, né? Naquele jogo da Copa do Brasil contra o Maracanã, a gente estava mal de atacantes, e aí foi bem e se manteve treinando por aqui, no CT em Porto Alegre. Aí o destaque é que ele é natural do Pará. Ele tem 1,87 m, para a galera que de repente não conhecia muito do Raikkonen, eu até não lembrava dele lá da Copa do Brasil. E assim, né, meu, é um cara que tem desenvoltura, tá? Aquela arrancada que ele dá no segundo tempo ali, mesmo tendo, né, 1,87 m, quase 1,90 m, às vezes os caras mais altos, eles correm com meio sem desenvoltura, né, ou meio de uma forma atabalhoada, não, né, ao contrário, o cara foi com bola dominada e tudo mais. O Inter, a tendência é que compre ele junto ao Goiás ou faça alguma composição para que daqui a pouco lá na frente tenha uma venda futura. Ele que ainda não pode nem ir para a Europa, né, por conta da idade, só pode ir depois dos 18, como o Gabriel Carvalho acabou de ir, então fica aí essa questão envolvendo o Raikkonen. E uma palavra do técnico Ramon Dias aí na coletiva anima toda a galera que está em volta dele. Vamos dar uma olhada agora. Lo vengo viendo nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con los meninos en cada entrenamiento para que vayan creciendo, ya sea en lo táctico, en lo físico, y me gustó mucho su forma, cómo hace tenencia, cómo disputa, la dinámica que tiene.
Nos hubiera gustado que hubiera terminado en gol la jugada que hizo, pero bueno, el fútbol tampoco se puede dar todo, pero es un pibe que está trabajando, los chicos de la división inferior están teniendo mucha actitud, que hay jugar diferente, actualmente se juega muy diferente, muy dinámico, no con esa lentitud, y eso los jugadores van creciendo y esperemos seguir poniendo muchos más jugadores porque tiene una división inferior es muy importante. Bom, só para vocês entenderem, esses dias eu falei também sobre o Sub-20 no CT do Parque Gigante. E tem algumas questões envolvendo isso, tá? Porque o Inter quer ter a base mais próxima do profissional. Ainda não conseguiu isso porque um dos campos, que seria o campo B, vamos dizer assim, para que os guris pudessem treinar ao mesmo tempo que os profissionais, ainda não está 100%. Isso ficou também dificultado por conta da enchente, toda uma questão envolvendo aí a estrutura do CT como um todo. Claro, tem ainda um fato importante, que o Inter decidiu dar uma esperada. Não sei se esperada é o termo certo, tá? Mas que o Inter entende que a chegada do Ramon Dias e do Emiliano Dias contribuiu para iniciar uma modificação dos treinos de Alvorada e dos treinos do CT do Parque Gigante. Por quê? Porque costumeiramente, a cada semana, pelo menos uma vez nos 7 dias, o Ramon chama uns 10, 15 jogadores da base para treinar em Porto Alegre. E aí, a partir disso, observar alguns jogadores, observar a questão física, a questão técnica, questão também até mesmo de personalidade, né, de treinar bem. Vocês viram há pouco ali, né, que ele disse, olha, o futebol hoje não aceita mais aquela corridinha de leve, aquela coisa, sem tu te esforçar. E aqui corrobora aquele recado para o Ricardo Matias, que eu falei para vocês na semana passada, num outro vídeo. Então, assim, deixa muito claro que ele está de olho no que tem acontecido na base, lá em Alvorada, e também o que está acontecendo com os jovens, os garotos que ele tem no grupo profissional. Então, essa transição base Alvorada Porto Alegre já meio que inicia a partir desses movimentos que o Ramon Dias está promovendo agora ao longo dos treinamentos do Inter. Claro, tem muito também, às vezes, né, os jogadores têm um número alto no DM e aí precisam compor, chamam os guris. Muito melhor, por exemplo, de chamar um sub-20, uma galera com, sei lá, 17, 18 anos, por exemplo, do que tu fazer um jogo treino contra o Gaúcho de Passo Fundo. Eu prefiro muito mais ter só os nossos treinando entre si ali mesmo, né, no CT, e iniciando esse processo que eu estou falando para vocês, do que a gente pegar um time que a gente, né, sequer tem divisão aí. Mas a verdade é que a gente tem alguns problemas, cara, porque, vou te mostrar nessa imagem agora, o Alan Rodrigues saindo mais cedo do treinamento no CT hoje, e aí essas imagens elas são do Leonardo Moll, da Bandeirantes, mostrando, né, que ele sai puxando a perna direita e meio que indo para o vestiário já para tratar ou para até dar uma cuidada ou uma preservada em cima aí dos movimentos. O Alan Rodrigues, ele volta de uma lesão muscular agora nas últimas semanas, uma lesão ocorrida no Clássico Grenal. Ele fala sobre isso, inclusive, na zona mista de ontem, dizendo, a opção foi minha, jogar descontado. Tinha chance de eu lesionar lá, mas a opção foi minha. Eles me disseram, cara, é melhor tu não jogar, mas eu disse, não, eu vou jogar, eu quero jogar. E aí ele tem mais ou menos 35 minutos agora contra o Sport, e aí ele sentiu esse desconforto, tá? A lesão que ele teve no Clássico Grenal foi na perna esquerda, então é uma nova lesão, o que dificulta talvez aí a possibilidade dele viajar para Salvador amanhã. O Inter viaja amanhã, joga na quarta-feira, fica lá, ele não volta a Porto Alegre, ele volta para o Rio de Janeiro, fica no Rio de Janeiro para jogar depois contra o Fluminense no sábado. Só retorna aí sim, na madrugada de sábado para domingo. O Alan Patrick também não participou do treino, tá? Ele ficou na academia fazendo trabalhos específicos. É dúvida? Pode ser dúvida, só que a grande questão é,
tem vezes que o Alan, mesmo lesionado, trabalha na academia e depois fica à disposição. O que se sabe é a lombalgia dele não é grave, mas é dificultosa, porque ele não consegue fazer alguns movimentos em cima, né, do próprio quadril, e a gente sabe, né, que o quadril é, claro, talvez o ponto de equilíbrio ali para ele realizar os movimentos dentro do campo, tá? Ainda não está fora, a assessoria não deixou nenhum tipo de novidade a respeito do camisa 10, mas a tendência é que possa mais um dia ficar de fora aí. Se ficar de fora, a não ser que ele viaje depois para encontrar os companheiros do Rio de Janeiro, ficaria de fora dos 2 jogos que o Inter joga longe do Beira-Rio, que é agora, né, Bahia e Fluminense. Então já é uma questão também para o técnico ficar de olho, e a gente vai continuar acompanhando aqui, porque, claro, né, a gente não teve um diagnóstico preciso ainda além do treinamento de hoje. O Carboneiro também está fora. O Carboneiro está fora porque tomou o 3º cartão amarelo, depois que ele vai atrás da bola, mas aí o juiz marca uma falta nada a ver para o esporte, e ele dá um chute na bola, né? Ele toma um cartão amarelo. Ainda tem o Thiago Maia, com um problema no tornozelo, que também pode ser um desfalque, mas, querendo ou não, né, de repente nem todo mundo que curte o jogador, eu gosto do jogador, o Luiz Otávio está de volta. O Luiz Otávio deve viajar agora, quarta-feira, treinando normalmente no CT do Parque Gigante. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, início de semana, né? Tá sem vontade de comer alguma coisa, né, da tua casa mesmo, né? Não tem rango, não comeu nada ao longo do dia. Pô, pede um pastel da galera da Hora do Pastel, porque eu tenho certeza que vai ser o melhor pastel que tu já comeu na tua vida, tá? E aproveita o cupom GRENAL10, que te dá 10% de desconto em qualquer pedido das franquias. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!